Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Jesus esteja presente no coração de todos. Hoje, na mensagem, nós trazemos do livro Palavras de Vida Eterna, por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e a lição de número 24, intitulada Liberdade em Cristo. E Emmanuel, nesta mensagem, ele se fundamenta num versículo da carta de Paulo aos Gálatas, dizendo: estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Paulo. Então, Paulo, ele chama a atenção para a liberdade que cabe a cada um de nós. Mas que liberdade que é essa? De que liberdade o Paulo está nos chamando a atenção, não é? Estais firmes na liberdade, não é? Então, ele nos diz para que nós estejamos firmes. E Emmanuel, então, vem nos trazendo: meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou, das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores da existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhes, ao invés disso, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente, possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores de sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignoras que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele que limpara leprosos e sarala loucos, que restituíra a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público,
à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício. Porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Então, Emmanuel vem nos trazendo com esta mensagem o significado da liberdade. Que liberdade o Cristo veio, na verdade, nos trazer. De que forma o Cristo veio nos libertar? Nos libertar, obviamente, entendemos aqui que é libertar da nossa ignorância e da nossa crueldade. Durante todo o tempo em que esteve aqui conosco na Terra, desde, como diz aqui, desde saindo lá do plano espiritual, no mais alto que ele poderia estar, chegando à manjedoura, levando aquela sua vida simples, ele demonstrou a possibilidade de nós alcançarmos a nossa liberdade. Não a liberdade no sentido da matéria, não a liberdade no sentido de eu poder fazer tudo o que eu quero, por conta, muitas vezes, da minha situação financeira, da minha situação em determinado empreendimento. Não. A liberdade que ele nos fala é a liberdade da consciência, a liberdade do sentimento, a liberdade da nossa ignorância, libertarmos-nos disso tudo. E aí ele deu os exemplos, e Emmanuel vem dizendo, não é? Que alguns deles aqui, por exemplo, observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhes, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nessa proposta maravilhosa que Jesus traz, onde estava sendo chamado a opinar, não é? O que era que tinha mais valor? E Jesus, então, ele é simples no falar, mostrando que todos os outros não deveriam ter a indisciplina, mas, ao mesmo tempo, nas linhas, nas entrelinhas de suas palavras, ele pretendia que aqueles que estavam ali, do outro lado, cobrando aqueles impostos, não é? Amedrontando aquelas criaturas, ele então é uma proposta de ele vir, de eles chegarem a Deus também, chegarem ao Pai. Então, a verdadeira liberdade é aquela em que nós temos a nossa consciência tranquila, é aquela liberdade que advém das nossas conquistas espirituais, do nosso esforço em sermos cada vez melhor, do entendimento que nós temos por conta de todas aquelas coisas que muitas vezes vivenciamos e que colocamos na categoria de injustiça. Não, a verdadeira liberdade é a liberdade do coração. A verdadeira liberdade é aquela em que a nossa consciência está tranquila, em
paz, porque o nosso coração está em paz. Dediquemo-nos a essa liberdade, como nos diz Paulo, não é? Se estás, pois, firme na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, porque estarmos sempre voltados para o poder, para a ilusão da matéria, nós seremos escravos. Ao passo que seguirmos a Jesus, nós seremos livres. Pensemos nisso. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe.